Amanhã é para sempre, resumo semanal. Fique sabendo de tudo que vai acontecer na próxima semana da sua novelinha favorita. Mas antes eu peço por gentileza para que você se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Assim ficará por dentro de todas as novidades sobre a sua novela favorita. Capítulo 16. Fernanda, antes de dizer o sim, olha para Eduardo, que está assistindo à cerimônia e esperançoso para que ela se lembre do seu amor de infância. Mas ele se decepciona quando não é reconhecido. Jacinto, chorando, diz a si mesmo que faltou coragem para dizer a Fernanda que ela vai se casar com um homem que não vale nada. Fernanda aceita Adriano como seu esposo e eles se beijam. Natasha cai do cavalo e é levada para o hospital. Apreensiva, Fernanda diz a Adriano que não viu sua babá. Ele a tranquiliza e fala que Soledade deve estar por aí andando na festa. Fernanda e Eduardo conversam. Ela diz que finalmente vai saber quem ele é, mas que parece ser um mágico, que some e aparece de repente dos lugares. Eduardo está a ponto de responder quem ele é de verdade, mas Aníbal chega ali e apresenta Fernanda a Franco Santoro e diz que ele veio de Nova York para propor um negócio. Franco deseja felicidades ao casal e diz que se tivesse chegado um pouco antes, Adriano teria que enfrentar um duelo com ele para ver quem se casava com Fernanda. Ele acaba deixando o casal constrangido com a brincadeira. Érica, furiosa, diz que odeia Camilo, mas Priscila não acredita, pois ela sempre acaba perdoando ele. Chega a hora da dança dos noivos e Fernanda questiona Adriano se foi ele quem escolheu a música. Ela fica abalada e se recorda de momentos com Eduardo em sua infância. Logo depois, Fernanda recebe flores e um cartão anônimo, no qual fica sabendo da morte de Soledade. Fernanda, sem entender nada, começa a gritar perguntando sobre sua babá, mas ninguém sabe responder o que houve com Soledade. Sem respostas e desesperada com a notícia, ela deixa a festa para ir até a casa de sua babá. Camilo confronta Bárbara e mostra os pregos que estavam na sola do cavalo. Ele quer saber quem fez isso e fala que Natasha quase morreu por conta disso. Úrsula fica chocada com a atitude de Fernanda e, indignada, diz a Adriano que Bárbara lhe dá tantas ordens que parece ser sua dona e não a sua sogra. Ela diz ainda que nunca gostou daquela mulher e que ela não se comporta como uma sogra normal. Em seguida, ela vê a mancha de batom na roupa de Adriano e fala que Fernanda iria ficar muito chateada com ele e exige saber quem foi que deixou aquela marca ali. Gonçalo se questiona sobre quem odeia Fernanda tanto assim, a ponto de estragar seu casamento. Eduardo parece se divertir com toda essa situação. Gonçalo pergunta a Bárbara se ela sabe o motivo pelo qual Soledade não compareceu ao casamento de Fernanda. Capítulo 17. Bárbara responde que Soledade está morta, que Jacinto e Gardênia a culpam por isso e com certeza as flores, o cartão e o acidente de Natasha foi obra deles. Gonçalo exige que Bárbara lhe explique o porquê dela ser apontada como responsável pela morte de Soledade. Fernanda chega à casa de sua babá, acompanhada por Santiago. Ela bate na porta, grita, mas não encontra ninguém por lá. Furiosa, Bárbara procura por Gardênia. Bárbara diz a Lúcio que espera que ninguém tenha visto quando ele colocou pregos no casco do cavalo que Natasha montou. Lúcio conta que outra noite a viu se divertindo bastante com Adriano. E sarcástico, diz a Bárbara que guardará segredo sobre seu romance com Adriano. Fernanda não encontra ninguém que possa lhe dizer se é verdade o que dizia o bilhete. Santiago propõe irem até o cemitério para tirarem essa dúvida.
Ao se sentir ameaçada, Bárbara tenta comprar o silêncio de Lúcio e diz que costuma ser muito generosa com quem é leal com ela e deixa claro que não admite ser chantageada. Capítulo 18. Lúcio diz a Bárbara que já que vão ser sócios, ela poderia tratá-lo com mais carinho. Enquanto isso, Gonçalo procura por Bárbara. Ele se aproxima do carro onde Lúcio está. Bárbara se abaixa para não ser vista. Gonçalo pergunta se Lúcio a viu, mas Lúcio consegue despistar o seu patrão. Furiosa, Bárbara o aconselha a não dar asas à sua imaginação e nunca se esquecer de que ela é a patroa. Santiago diz a Fernanda que a pessoa que mandou o bilhete está fazendo tudo com perfeição, pois se queria arruinar o casamento, conseguiu. Fernanda diz que se a morte de Soledade for verdade, ela não vai a lugar nenhum de lua de mel. Tobias, o coveiro, confirma para Fernanda e Santiago que Soledade foi sepultada há 3 dias. Gonçalo diz a Bárbara que terá que explicar a Fernanda por que não a avisou sobre a morte de Soledade. Bárbara, se fazendo de preocupada, responde chorando que não queria que nada estragasse o casamento de Fernanda e Adriano. Fernanda não pode acreditar que Soledade morreu há 3 dias e ninguém lhe disse nada. Ela se lembra de Eduardo e fala com Santiago que Eduardo está na cidade. Eduardo pensa que Adriano é um miserável e não merece o amor de Fernanda. Fernanda pergunta quem estava no enterro de Soledade e o coveiro diz que era um homem jovem e ela imediatamente se dá conta de que era Eduardo. Lúcio, por ordem de Bárbara, encontra Jacinto e tenta levá-lo à força, mas é impedido por Marina, que dá uma surra nele diante de todos. Fernanda chora inconsolável sobre o túmulo de sua babá. Bárbara diz a Gonçalo que a última vontade de Soledade foi que, se morresse antes do casamento de Fernanda, só lhe dessem a notícia depois da sua lua de mel, e que só Jacinto, Margarida e Gardênia sabiam de seu falecimento. Ela diz que com certeza foi um deles que enviou as flores, com um bilhete anônimo para Fernanda, com a intenção de atrapalhar sua festa de casamento. Érica, completamente embriagada, insulta Camilo diante de todos os convidados. Furioso, ele ameaça lhe dar uma lição que jamais esquecerá. Eduardo relembra a reação de Fernanda ao saber da morte de sua mãe e pensa que agora só a dor o une a ela. Capítulo 19. Priscila e Aníbal conseguem deter Camilo, que está espancando Érica. Fernanda, furiosa, diz ao pai que faz 3 dias do falecimento de Soledade e ninguém lhe disse nada. Gonçalo responde que Bárbara vai lhe explicar tudo. Bárbara ameaça Jacinto. Fernanda diz a Santiago que precisa saber quem mandou o bilhete e por que essa pessoa quis arruinar o seu casamento. Steve liga para Eduardo e pergunta como ele está. Eduardo conta que assistir o casamento de Fernanda foi o pior pesadelo. Steve fala que agora ele não pode desistir. Ele decidiu fazer justiça e tem que seguir em frente com seu plano. Fernanda fala com Adriano que não pode ficar na festa, pois vai atrás de descobrir tudo o que está acontecendo. Eduardo encontra Érica machucada e inconsciente. Fernanda vai atrás da funerária, onde compraram o caixão de sua babá, e fica surpresa ao saber que foi Jacinto quem comprou. Fernanda pede a Jacinto que explique o motivo pelo qual não a avisou da morte de sua babá. Jacinto lembra que Eduardo disse que, por enquanto, deveriam cumprir as ordens de Bárbara e diz a Fernanda que Soledade os fez jurar que não contariam nada a ela nem a seu pai para não atrapalhar a festa do casamento.
Ele conta também que falaram com Bárbara e ela decidiu que se cumprisse a última vontade de Soledade. Eduardo cuida de Érica. Ao ser questionada sobre quem mandou o bilhete para Fernanda, Bárbara acusa ter sido Gardênia. Aníbal diz ao pai que Adriano precisa viajar a Nova York para uma reunião com o vice-presidente da Power Milk, o chefe de Franco Santoro. Capítulo 20. Steve diz a Eduardo que se encarregará de manter Adriano distraído e brincando diz que conseguiram acabar com a lua de mel do casal. Adriano tenta cancelar o compromisso e diz a Gonçalo que não pode viajar a Nova York porque vai viajar em lua de mel. Fernanda, ainda muito abalada com a morte de Soledade, diz que não pretende viajar, porque vai se ocupar de que os restos mortais de sua babá descansem no jazigo da família Elizalde. Todos ficam surpresos com a decisão de Fernanda. Bárbara fica furiosa com a decisão de Fernanda e pergunta a Gonçalo se, quando ela morrer, será enterrada no jazigo da família, ao lado da cozinheira. Gonçalo defende a filha e diz que não vai lhe causar mais um desgosto. Jacinto diz a Eduardo que foi um erro enviar as flores com um bilhete anônimo. Afinal, Bárbara está pensando que foi Gardênia. Eduardo garante que logo vai esclarecer tudo. Fernanda faz um comunicado a todos os convidados e diz que uma pessoa muito querida para ela faleceu e, por esse motivo, a festa do casamento será encerrada. Fernanda pergunta ao músico quem pediu para trocar a música que estava selecionada na hora da dança dos noivos. Ele a entrega um bilhete e diz que pensava ter sido ela. Jacinto diz a Eduardo que deve continuar com seus planos e que pode contar com ele para tudo que precisar, pois Bárbara ameaçou desaparecer com Margarida e Gardênia caso não mentisse para Fernanda. Eduardo se surpreende com a revelação. Bárbara insiste em culpar Gardênia e Margarida pelo envio das flores. Fernanda garante ao pai que elas não foram culpadas, e sim Eduardo, que está de volta, mas não quer que ninguém fique sabendo. Ela pede ao pai que guarde segredo. Eduardo tenta convencer Margarida a voltar para Jacinto e diz que se sente culpado pela separação dos dois, principalmente pelo fato de Jacinto estar o ajudando. Como Margarida não acredita em nada, ele é obrigado a revelar que é Eduardo, o filho de Soledade. Emocionada, Margarida lhe dá um abraço. Eduardo diz a Margarida que só ela e Jacinto sabem que ele está de volta e que agora seu nome é Franco Santoro. Margarida promete que guardará segredos sobre sua verdadeira identidade. Lúcio, embriagado, propõe a Jacinto um negócio que mudará sua vida e a de Margarida. Os Elizalde decidem fazer uma votação para decidir se levam ou não os restos mortais de Soledade para o mausoléu da família. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Se inscreva no canal e até os próximos vídeos.